Shalom, shalom, sejam todos bem-vindos. Hoje, nessa temporada, o mês de março, é o último Oséias da parte da tarde. Amém? Então, sejam bem-vindos, desfrutem. Eu vou desfrutar, em nome de Jesus, vou colocar em prática aquilo que Deus tem para nós nesse dia. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, precisamos muito de Ti, demais, demais, Senhor, de Ti. Senhor, é sempre pouco. Senhor da glória, dizer que precisamos de Ti, Senhor. Sem Ti não iremos, sem Ti não queremos fazer, sem Ti, Senhor. Nada poderemos fazer de verdade que seja produtivo e que permaneça, que salte para a vida eterna. Por isso, nos visita com poder, com graça, com misericórdia, com o Teu favor. O Senhor é Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meus amados. Vamos lá, então, em nome de Jesus, vamos começar. Amém? Ontem, essa semana, tratamos aí, não é? O apóstolo Alexandre estava falando na parte da manhã do livro de Gálatas e trouxe ali as obras da carne, a quinta-feira, e hoje cedo trouxe a respeito das renúncias, não é? A respeito das obras da carne. E hoje, enquanto ele estava pregando, eu fui percebendo o quanto que isso está ligado àquilo que é o espiritual nosso. Quando Deus fala ali a respeito de começar, seja bem-vinda, irmã Luciane, em nome de Jesus, amém? Quando o Senhor fala ali a respeito de começarmos, não é aquela lista de obras da carne, no adultério, e depois hoje, quando meu esposo chegou na obra da carne chamada facção, o Espírito Santo me abriu o entendimento para o quanto isso é verdadeiramente não apenas no físico, não é simplesmente uma disputa da alma, uma inveja, uma ira, algo que nós estamos fazendo nesse plano da alma e no plano físico, não é? Como é o adultério, que tem um envolvimento da alma e um envolvimento do físico. Mas Deus trouxe ao meu espírito fortemente como tudo isso ele começa no reino espiritual. Então, o adultério, irmãos, ele começa sendo um adultério para com Deus. Nós saímos daquilo que Deus tem para nós como filhos do reino para entrarmos nessas obras da carne. Então, ali, quando Paulo começa a elencar as obras da carne, e ele termina falando, amém, amém, querida, Shabbat Shalom, aí nessa sociedade, em nome de Jesus, no seu país, em nome de Jesus, já é Shabbat. Então, quando Paulo encerra a sua lista de obras da carne, falando que essas aqui, ó, vos prevenir que não herdarão o reino de Deus, o que tais coisas praticam. Então, ele não está falando verdadeiramente só daquilo que a alma produz e aquilo que o corpo produz. Ele está falando de um espírito desassociado daquilo que é a fidelidade para com Deus. Então, isso me chamou muito a atenção. E nós vamos vendo aí uma linha profética de atitudes que nós vamos tomando até nos apartarmos terrivelmente daquilo que é a glória de Deus. E terminamos lá, Paulo termina lá em grutonaria, falando que outras coisas piores viriam. Mas se você fizer esse caminho, que o Senhor me deu a graça, o entendimento de perceber, você e eu vamos verdadeiramente tendo um senso, um entendimento de como a obra da carne é terrível. Porque se Paulo começa aqui com um adultério, ele está falando, hoje cedo o apóstolo falou, olha, é uma desonra ao cônjuge e aos filhos, isso no plano físico e da alma, mas no plano espiritual é uma desonra à igreja do Deus vivo, aos santos que conosco congregam e é principalmente algo que desonra ao próprio Deus. Então, o adultério, ele começa no espírito, porque estamos deixando o caminho preparado para o Senhor, preparado pelo Senhor para as nossas vidas. Então, dentro disso, nós precisamos colocar a nossa mente em lugar que o Senhor possa nos tocar para nos levar a um arrependimento profundo a respeito de o que estamos fazendo com a nossa vida espiritual, a quem nós cultuamos. E aí ele vai falando na prostituição, irmãos, porque o que é uma prostituição? A prostituição é tudo quanto fazemos na intimidade que vai trazer para nós um benefício. Enquanto de nós não deixamos aquilo que é a nossa adoração ao Senhor para pegarmos algo que vai nos trazer algum benefício para a nossa cobiça e carência de coração não é? Vamos atrás daquilo que vai saciar a carência do nosso coração. Isso se chama prostituição, porque haverá uma paga. Então, eu negocio a minha vida espiritual para poder receber algo que há dentro de mim, que é uma carência.
Às vezes a aceitação, ao invés de buscar a aceitação que Deus trouxe para mim em Jesus Cristo, e não ando mais na rejeição, não ando mais com o vazio de alma, eu vou após alguma coisa que sacie a minha alma. E aí eu tenho aquela paga e eu saio satisfeita. E eu estou buscando a aceitação dos homens. Então, o Senhor começou a fazer esse caminho profético comigo a respeito da malignidade das obras da carne. Como eu disse e expliquei já, e eu vou repetir, não é algo simplesmente da nossa alma, carente, deformada, mas é algo que nos faz prostrar diante de algumas coisas e traz agora o próximo, que é a impureza. Então, nós entramos por um caminho de adultério, um caminho de depois de procurarmos a paga por algo que damos a nossa intimidade, para recebermos algo em troca, e por conta dessa abertura para uma terceira, quarta ou qualquer outra coisa que entre no lugar do nosso primeiro marido, que é o Cristo vivo, o que acontece? Nós entramos por um caminho de impureza. Haverá uma contaminação. E olha o desdobramento da contaminação. A contaminação, a impureza, ela vai trazer a lascívia. A lascívia é o que, irmãos? É uma luxúria desenfreada, é uma libertinagem, é uma devassidão, é um impudor, é uma sensualidade da carne. E a carne, irmãos, não precisamos falar só de algo da parte sexual. A carne, ela é em si mesma sensual, ou seja, ela está ligada aquilo que é tangível, palpável, aquilo que é sensorial mesmo. Em que sentido? No sentido que eu posso tocar, sensorial no sentido de sentir. Então, nós entramos num adultério espiritual, entramos numa prostituição espiritual, entramos numa impureza espiritual, entramos na lascívia. Por quê? Porque queremos saciar a sensualidade da nossa casa, da nossa carne, aquilo que ela tem dos cinco sentidos, não apenas os cinco sentidos, mas a parte da alma também, não é? No sentido de sermos saciados naquilo que vai nos trazer um prazer, que vai nos fazer bem, não é? Porque como o apóstolo pregou esses dias, o pecado, quando nós o cometemos para a carne, é gostoso. É desse tipo de sensualidade que Paulo fala lá em Colossenses. Não tem valor nenhum contra a sensualidade. E é a sensualidade do pecado, da transgressão e da iniquidade. E então vamos ficando enredados com isso. Então o Senhor está nos chamando, hoje foi muito impactante o quebrantamento que o Senhor deu ao meu esposo a respeito da embriaguez, irmãos. Está quase lá no final, é a penúltima coisa, não é? Que Paulo aborda a embriaguez da nossa carne. Porque a nossa carne, como na sua luxúria, no seu desejo de ser saciada, ela vai nos chamando para um campo onde a sobriedade se ausenta. E aquilo que vamos fazer é totalmente irresponsável, inconsequente e devastador para aqueles que estão ao nosso redor. Isso traz consequências terríveis. Então, espiritualmente, irmãos, a embriaguez da carne, ela nos coloca num fiozinho assim para devorarmos as pessoas, porque aí vai entrar a glutonaria. E a glutonaria é você saciar-se de qualquer maneira, é ausência de domínio próprio, irmãos. E o Senhor fala na sua palavra, olha, tudo me é lícito, nem tudo me convém, tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por absolutamente nada. A palavra de Deus diz, Paulo falando, o Deus deles é o ventre. Paulo, acho que é Paulo, sim. Mas alguém do Novo Testamento fala nas cartas, o Deus deles é o ventre. Então, nós não queremos que o nosso ventre seja aquilo que é mais importante para saciarmos. Ou seja, estarmos autocentrados, voltados para o nosso umbigo. Então, o Senhor começa com um adultério espiritual que vai abandonar o Deus vivo, não é? E se você quiser ler em Ezequiel 16, é uma palavra extremamente pesada. E ele está falando para o seu povo. Nós precisamos entender isso. Que às vezes nós achamos que aquelas palavras pesadas, pontuais, cortantes que o Senhor nos dá, é para o povo de fora. E não é. É para o seu povo. Ali onde ele vem falando, olha, quando você era novinha, eu te encontrei revolvida no sangue. Você estava com o cordão umbilical ainda, ninguém tinha lavado você com salmoura, não tinham feito nada. Eu encontrei você, te cortei o cordão umbilical, cuidei de você no sentido de permitir que ele caísse, não é? Cortei você daquela natureza humana, te lavei, te limpei, depois eu fui com você no teu crescimento. Quando você ficou formosa, eu te desposei. Mas depois você resolveu se apartar de mim.
e você tornou-se uma mulher luxuriante. Então, é desse tipo de coisa que Deus está falando, de estarmos dentro da casa do Senhor, mas estarmos amalgamados à obra da carne. E Paulo, com veemência, vem falando: você não vai entrar no reino de Deus. Por quê? Porque você não carrega a cultura do reino de Deus, que é o que nós estamos falando. Nós estamos falando dos pensamentos que Deus tem a nosso respeito. Não são pensamentos maus, mas ele precisa trazer uma base para que nós andemos dentro dela e entendamos como vamos governar como novas criaturas que somos. Não há para nós mais o governo da carne, que é esse que está falando aqui em Gálatas, ó, a carne vai militar contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos, são antagônicos. Um vem da fonte chamada Adão, vem da fonte chamada serpente, o outro vem da fonte chamada Cordeiro, vem da fonte chamada morte e ressurreição do Cristo vivo. Um vem da filiação de Deus para conosco, o outro vem da filiação do pai da mentira que quer nos manter no lugar de cativeiro. Então, o Senhor ele vai falar, isso é antagônico. Agora, se você aprendeu a viver, porque eu coloquei Cristo dentro de você, então se você tem o seu nascimento no Espírito, viva de acordo com o Espírito. Então, o Senhor, ele vem sentenciando as obras da carne, falando para nós, olha, se você começar com um adultério no físico, é porque você já adulterou na minha palavra. Você me deixou como uma pessoa fiel. E por conta disso, irmãos, uma vez eu estava ministrando a algumas pessoas e aí o Senhor falou para mim, se você conseguir avisá-las a respeito do meu temor, elas me temendo, elas vão deixar as obras da carne. E o fundamento é exatamente esse. Por que vamos entrar numa infidelidade conjugal com o Senhor? Porque afinal somos casados com Ele, não é? Somos a noiva do Cordeiro, estamos desposados do Cristo vivo. Então vamos entrar numa infidelidade conjugal com o nosso Senhor através de não termos a fé que deveríamos ter nele, ao Ele nos recrutar para a sua cultura santa do reino de Deus. Então, por que ele deveria nos manter dentro desse lugar se nós estamos defraudando aquilo que ele traz para nós, amados? Então, o Senhor começou a tratar comigo a respeito do que seria verdadeiramente o temor que ele quer trazer para mim e para você. Está disponível como lâmpada da menorá acesa amanhã, Shabat, dia de temermos ao Senhor. E por quê? Porque o temor do Senhor nos leva ao senhorio do Cristo. E quando temos o senhorio do Cristo, vamos ter a sabedoria na segunda-feira. E assim vai, para vencermos todo dia mal. Mas voltamos aqui aí a parte da lascívia, que é um desejo exagerado de satisfazer-se a si mesmo. E aí nós vamos lá para a idolatria. Por quê, irmãos? Porque se a lascívia é um desejo exagerado de satisfazer a si mesmo, a idolatria nada mais é do que uma manifestação daquele que só quer satisfazer a si mesmo. Anda no egoísmo, no egotismo, anda no egocentrismo e anda, então, na egolatria. Então, o Senhor vai falar, isso, filha, é uma teimosia do teu coração. Então, no físico, é levantar altares a outro Deus, que é você mesma. Então, debaixo dos teus pés, como senhora e senhor da situação, nós colocamos os outros deuses, colocamos os outros amantes, infelizmente. E no espiritual, é a mesma coisa, irmãos. Nós vamos levantar altares àquilo que não é Deus. Nós estaremos saciando aquilo que nos dá prazer. Porque você já reparou que nós queremos que os ídolos nos sirvam? Então, nós fazemos pedido para os ídolos e quando eles não conseguem, de alguma maneira, nos satisfazer, existem pessoas que põem o ídolo de ponta cabeça dentro do copo d'água para fazer chover. Não é? Porque, aparentemente, os estamos servindo, mas, na verdade, nós esperamos que eles nos sirvam. Estamos, de alguma maneira, enganados. E, às vezes, nós temos esse tipo de idolatria para com o Senhor, o nosso Deus. Porque queremos que Ele nos satisfaça dentro daquilo que é o nosso desejo. Então, Deus, o Senhor caminha nessa linha aqui, porque, afinal, a Senhora sou eu. Isso é idolatria. E o Senhor não vai permitir esse tipo de coisa. Então, nós temos algo da parte de Deus que está se movendo dentro de nós, porque queremos verdadeiramente uma restituição daquilo que nos foi roubado. Só que para haver a restituição daquilo que nos foi roubado, que não foi levado ou nós entregamos para o adversário, é necessário que nós coloquemos o nosso altar em ordem, a nossa vida mental em ordem, nossa vida de sentimento em ordem, e não andarmos na infidelidade conjugal, no adultério, que o Senhor está nos chamando a atenção. Filho, saia deste lugar. No que você está crendo?
Então entramos pelo caminho da idolatria, confiança nos ídolos. Veja que o apóstolo colocou aqui, ó. Financiar esses altares, idolatria do cargo, da empresa, da igreja, da esposa, do esposo, dos filhos, ao dinheiro, ao poder, ao governo, ao país que moramos, aos bens que possuímos. Então, quem é o Senhor, o teu Deus, agora? Quando chega um aperto financeiro, pensamos primeiro no branco ou no Jeová Jireh? Então, o Senhor ele está trazendo agora um puxar das nossas vidas para nós entendermos é necessário uma limpeza na nossa vida para que sim venhamos a tratar a nossa alma, venhamos a tratar os fundamentos da nossa alma, mas entendermos que isso aqui, irmãos, é muito dentro daquilo que fazemos com o nosso espírito, que não se permite às vezes ser tratado por conta das capas de orgulho que estão. E depois nós vamos ver para onde isso vai nos levar, como eu falei da glutonaria e da embriaguez. Mas vamos parar um pouquinho aqui na feitiçaria. E o que vai ser a feitiçaria? Aqui ele colocou entrega a demônios, espírito assassino, vingativo, destruidor de casamentos, de empresa, dinheiro no altar dos demônios, gerar iniquidade para gerações vindouras, porque a feitiçaria é iniquidade. E a iniquidade gera para a próxima geração. O pecado e a transgressão, ele normalmente fica no âmbito só da minha vida e da tua vida. Agora, a iniquidade o Senhor visita. Então, essa é passada para a próxima geração. Então, o Senhor, ele vai falar, olha, a tua manipulação, ela é algo espiritual. Ela é algo que vai formar, dentro do reino de Deus, ela vai formar um ambiente espiritual que depois vai levar à inimizade. Ah, eu cortei a inimizade com a fulana e cortei com a ciclana. Por quê? Porque normalmente estamos debaixo de uma rebelião. Porque o Senhor fala, me depender de vós, tem de paz para com todos os homens. Mas aí, nós declaramos, perdão, aquela paz que nós falamos assim, eu lá e ele lá, longe, que nós já falamos sobre isso. A respeito das inimizades, falamos ontem, a respeito das inimizades que nós formamos e achamos que Deus é obrigado a ficar dentro do padrão. Peraí, deixa eu pegar aqui. Sim, peraí. Depois nós lemos aí que você colocou, irmã Marta. Então, o que acontece? Dentro da inimizade, olha o que o apóstolo colocou, é dar voz à serpente. Então, as coisas começam a estreitar. Começamos com o adultério, passamos pela prostituição, entramos na impureza, depois vamos para a lascívia, saciar o nosso próprio desejo. Saciando o nosso próprio desejo, entramos na idolatria. Para mantermos o nosso desejo saciado em alta, na idolatria, nós entramos na manipulação, que é feitiçaria, rebelião. Aí, entrando na rebelião, eu começo a criar o quê? Inimizade. Porque começo a manipular e as pessoas não vão ficar debaixo da nossa manipulação. Depois, a gente vai dando voz para a serpente. E aquilo que nós estamos semeando no mundo espiritual, isso vai criando um ambiente, vai criando uma casa, uma atmosfera, uma frequência para nós. E aí o que vem? A porfia, que é uma obstinação, que é uma disputa exagerada, que é querer o lugar do outro. E no espiritual, provar que é melhor do que o outro. Ou o outro é pior através de fofoca. Voz da serpente. Por quê? Porque a inimizade foi semeada no nosso coração. Porque começamos lá atrás com uma infidelidade conjugal. Uma infidelidade com o Senhor, conjugal, na verdade. Não é? E o que acontece, irmãos? Às vezes, dentro do âmbito do casamento. Observe o caminho do adultério como que é. Observe se não é exatamente isso aqui. Se você tem o seu cônjuge, você entra por uma infidelidade sexual no seu casamento, o que acontece com você? Você começa agora a estar debaixo da prostituição, adulterou, entrou debaixo da prostituição, porque agora você quer saciar o seu desejo e você não vai se importando com o que você faz, não é? Vai entrando numa moralidade já distorcida, deturpada. Aí vem a impureza, vem a lascívia, vem como é que fala aqui? Entrou uma outra tela aqui, perdão, irmãos. Aí vem a idolatria, a feitiçaria, a inimizade e a porfia. O que, que você começa a fazer? Você começa a defraudar o teu cônjuge. Aí você começa a falar mal dele. Veja o que está falando. Você quer provar que é melhor ou que o outro é pior através de fofoca. Então você começa a comparar o Senhor, o nosso Deus. Irmãos, vejam as mulheres que estavam ali quando o Ezequiel chegou para falar: olha, vocês vão servir ao Senhor?
Aí o que acontece? Os homens vão chegando lá para falar, é que as nossas mulheres, amém, querida, em nome de Jesus, vai na graça. As nossas mulheres estão fazendo os bolos da rainha do céu, não é assim? Porque, irmãos, eles estão ali, aí a palavra de Deus fala, um está pegando um material, depois chegam junto a família inteira, está falando mal de Deus. Porque o que eles vão falar? O que as mulheres vão falar? Porque quando a gente estava te servindo, nós não tínhamos isso. Mas agora, nós estamos servindo ao adversário, as rainhas do céu, a nossa mesa está farta. Irmãos, esses dias uma artista que era de uma determinada denominação, eu estava dando uma olhadinha no Instagram, ela estava fazendo pacto com demônios. E sabe o que ela estava ali dizendo? Dentro da infidelidade conjugal que ela começou, porque ela fazia parte de uma outra igreja e de alguma maneira o adversário veio puxando ela para trás e ela foi entrando num caminho de degradação, não é? E ela teve a ousadia de gravar a iniciação dela para com demônios. E aí, o que você percebe nisso? É exatamente esse tipo de atitude. Aí vai entrando a porfia, a ingratidão, e nós começamos a trabalhar contra aquele que estava nos abençoando. Então, nós queremos depreciar o nosso Deus. Deus não é tão bom assim. Deus está me devendo, porfia, irmãos. Aí depois fala a parte do ciúmes. Nós começamos a entrar dentro daquilo que, olha, destruir relacionamentos, ser desequilibrado. Sabe o que você vai começar a fazer? Se você vira uma pessoa que está tendo um bom relacionamento com o Senhor, o teu Deus, sabe o que você começa a fazer? Ela fez pacto de sangue. Sim, irmã Mara, muito triste. Com as entidades das trevas. Então, o que vai acontecer? Você começa a olhar para aquela pessoa e aquela pessoa você acha que é importante para você, você fala, mas ela está levando um bom relacionamento com o Senhor dela, eu vou tentar destruir esse relacionamento. Então, irmãos, é muito sério o que Paulo denuncia das obras da carne. Porque achamos que é só dentro de relacionamentos humanos. É entre homem e homem, homem e mulher. Não, o Senhor está falando é entre você e eu. Sou eu o Senhor teu Deus. E quando você entra por esses caminhos, você está me machucando, você está me ofendendo. Ah, mas como assim estou machucando o Senhor? Ele não perde a santidade dele. Irmãos, estou falando de relacionamento. Quando nós nos relacionamos com alguém que é uma pessoa, e Deus é uma pessoa, tem ali todo um procedimento de respeitabilidade, de honra. Então, eu não estou falando dele ser maculado na sua santidade. Ele está sendo entristecido como nosso Deus, como nosso Pai, nosso irmão mais velho, como o Espírito que habita dentro de nós. Disso que eu estou falando. Ele tem um relacionamento conosco. E aí nós falamos, porque a santidade dele não está sendo maculada. É claro, Deus não deixa de ser santo porque eu me emporcalhei. É claro, é evidente. Mas eu estou falando que Deus, ele sente tristeza. Ele fala isso, não entristeçais o meu espírito. Eu sou Deus ciumento, eu sou Deus zeloso. Aí queremos levar um relacionamento de adúlteros e queremos que Deus nos abençoe. Que incoerência é essa que às vezes nos mantemos dentro da casa do Senhor e depois fala, eu vou morar no céu. Deus está falando, olha, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino. Porque está fora. Você está adulterando. O Senhor vai falar, adúlteros e adúlteros, vocês têm amizade com o mundo. Isso é inimizade para com Deus, porque daqui a pouco vai falar a respeito de inimizades, irmãos. Então, precisamos estar um pouco mais atentos com o nosso relacionamento com o Senhor, o nosso Deus. Como está o teu relacionamento, o meu relacionamento com o Senhor? Se Ele está trazendo para nós, olha, se existir adultério no teu coração, o seu final é se tornar um devorador, um glutão espiritual, que vai devorando, mordendo os outros irmãos, que é o que Paulo fala lá, se não me engano, em Gálatas também. Olha, vede que não vos devoreis, não é em Filipenses, não vos devoreis uns aos outros. Vocês estão se mordendo aí uns aos outros, então, ou alguém procura aí, veja onde está essa palavra. Paulo falando a respeito de morder, nos tornamos canibais espirituais, irmãos. Porque tudo começa no adultério espiritual. E vai a cair aqui na terra. Então, essa porfia, esses ciúmes, da onde surge? De um espírito que não está ainda resolvido como filho de Deus, ainda é órfão. Está cheio de carências, cheio de dificuldades, de entendimento de quem Deus é e de quem se é, no próprio Cristo. Aí ele fala ainda, os ciúmes é destruir relacionamentos. Depois ele colocou no espiritual, colocando a pessoa numa situação constrangedora.
Por quê? Porque você desconfia dos procedimentos dela. Você fala para ela, olha, você não é fiel. Você está falando para Deus que ele não é fiel. Às vezes, nós, por conta do que carregamos como bagagem espiritual, estamos falando para Deus. Não, fiel é o ídolo que eu servia antes. Fiel é a magia que eu fazia antes, porque eu via as coisas nas minhas mãos assim, ó, rapidinho. Agora o Senhor não me faz nada. Já faz tanto tempo que eu estou aqui, entre aspas, me ralando e o Senhor não dá o que eu quero, então, evidentemente, vou procurar o vizinho. Então, irmãos, são coisas que nós vamos fazendo e vamos colocando Deus dentro de um constrangimento. Gálatas, obrigada, missionária Fátima, Deus te abençoe. Gálatas 5:15, que Paulo fala, ó, se vocês andam nisso daí, veja que vocês não vão se morder. É sério isso. Aí depois, iras no físico, causar medo, pânico, intimidação, manipulação, atacar quando está errado para não ser repreendido. É um desequilíbrio emocional. Obrigada, irmã Daiane. Aí ele fala, no espiritual, o que é isso? É dar lugar para o diabo. É simples assim. A ira, quando ela não está controlada para ser levada para Deus, porque o Senhor fala, irai-vos e não pequeis. A mim pertence a vingança. Então o Senhor fala, pode irar, mas você tem que saber onde você deposita a tua ira. Então, ou você voltou, Marlene? Então, não é simplesmente colocarmos a ira para colocar as pessoas debaixo de medo, como foi falado aqui, intimidação, pânico, atacando quando a gente está errado, não quer dar o braço a torcer para que tenhamos a palavra final. Aqui o Senhor está falando, você fazendo isso, você está dando lugar para o diabo. E quanto de nós nos aborrecemos para com Deus, porque Deus não está fazendo da maneira que nós queremos. Porque Deus está fazendo. Ah, mas não era isso que eu pensava que Deus ia fazer. Lembra Jonas? E Deus falou para ele: é razoável essa tua ira, Jonas, eu entendo. Mas eu quero que você deposite a tua ira em mim. Que você compreenda que eu sei mais que você. Você compreenda que eu sou o Senhor. Enquanto você quer que eu destrua, eu tenho misericórdia de 120 almas que não sabem discernir a direita da esquerda. Enquanto você está com o teu problema de raiz de amargura, eu estou com o meu coração dilatado de amor por 120 mil almas que você não ajudou a construir nenhuma delas. Então, irmãos, essa manifestação desse adultério, ele entra nas nossas vidas como uma grande fera, uma grande manifestação da serpente e a sua voz, que vai nos enredando, nos enganando e nos tirando da centralidade daquilo que é o amor de Deus perfeito e verdadeiro amor. Porque ainda estamos cheios de carência, cheios de cobiça, cheios de coisas que nós queremos que seja a nossa maneira. Esse orgulho precisa ser quebrado. A força dessa manifestação de arrogância, de soberba, precisa ser quebrada. Em nome de Jesus. Aí ele fala ainda, discórdias. O que é discórdia? É não estar de acordo. E a palavra de Deus, no livro de Amós, diz, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então, se não há acordo, Deus está lá, cheio de amor, e você está aqui cheio de ira, cheio de infidelidade, cheio de lascívia, cheio de prostituição, cheio de adultério verdadeiramente espiritual, cheio de idolatria, feitiçaria. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então, o que é isso que ele está falando? No físico, é promover ambientes pesados, remover a paz de pessoas e ambientes, ser instrumento de contenda, de gritaria, levantar pontos manipulados para proveito próprio, através de não ter acordo. Então, o Senhor, ele vai falar para mim e para você, e até quando você vai andar em discórdia comigo? Porque a tua discórdia, ela vai levar você para dissensão. Sabe o que é a dissensão, irmãos? É a divergência de opinião. Daqui a pouco vai haver uma ruptura, que foi onde Deus abriu o meu entendimento em relação daquilo que era o caminho que o apóstolo estava pregando hoje. Vai haver um rompimento, porque você anda em divergência de opinião. O Deus está falando e você está batendo contra. Deus está falando e nós estamos batendo contra. Então, irmãos, por que estamos batendo contra? Porque há um amante estabelecido na nossa intimidade. Há um amante estabelecido dentro daquilo que nós achamos que é o nosso relacionamento com Deus. Então, o Senhor, ele está colocando sobre as nossas vidas a responsabilidade de entrarmos num lugar seguro, num lugar de segurança, na presença dele. Aleluia! Então, vai haver o quê? Aí, como há uma dissensão, uma divergência de opiniões, aí vai acontecer o quê? Vai haver uma divisão. Você vai dividir.
E aí o que acontece? Vem a facção. O que é uma facção? É um grupo dissidente, é uma nova organização. O que aconteceu no céu? Havia opiniões contrárias. Eu quero a glória para mim. E Deus falou: minha glória eu não divido com ninguém. E aí o que aconteceu? Um novo grupo se formou, os da rebelião. Então é tudo muito sério. Muito sério, irmãos. E aí o Senhor vem e fala, no físico, é promover uma formação de egrégora. Quando meu esposo falou essa palavra, então me veio um entendimento. É aquilo que Satanás fez lá no céu. Uma egrégora. Um lugar de força, pensamento, onde os pensamentos foram liberados com força, de convencimento. Ó, não precisa tudo isso para Deus, dá para ficar um pouco para nós. Vem, aproveita isso aqui. Veja como é gostoso pegar a glória de Deus. Vamos, vamos. Ele vai levando, vai levando, vai levando, e quando se vê o que acontece, de repente, um grupo se formou, rebelado, Deus viu, falou: aqui no meu céu, de jeito nenhum. E aí Deus estabelece o juízo. E aqui, irmãos, às vezes acontece dentro da igreja, dentro da tua casa, da minha casa, levantar força pensamento. De que jeito? Filho e pai, às vezes levanta uma força pensamento contra a mãe. Às vezes a alma familiar levanta uma força pensamento às vezes contra uma pessoa dentro de casa. Todo mundo se dá bem, mas aquela pessoa é, entre aspas, a ovelha negra da família. Você entende como isso pode se formar? Uma facção. E ela começa no reino espiritual. E é terrível. Então, promover uma formação de egrégoras, formar um grupo conhecido como panelinha, fazer com que esse grupo trabalhe a favor de seus interesses, é verdadeiramente uma alma que foi estabelecida, com potência de governo. Vou ter que sair. Vá, querida, em nome de Jesus. Então, no espiritual, o que é isso? É a formação de uma força pensamento, uma potestade do ar. Deus abençoe, querida. Vá na graça. E aí, por conta disso, o que acontece? Vem lá, invejas. No físico, trazer um encantamento sobre pessoas, contaminar pessoas, ou um ambiente com palavras ou olhares de inveja. E no espiritual, que eu peguei daquilo que o apóstolo trouxe, eu peguei que é como uma podridão nos ossos, ou seja, as estruturas estão apodrecidas, a sustentação está podre, que é o que o adversário faz quando ele se torna amante das nossas vidas. Ele vai pegar aquela estrutura que nós tínhamos para com Deus, ele destrói, irmãos. Aquilo que nós tínhamos de bonito com Deus, de relacionamento com Deus, ele destrói. Ele faz com que fique podre. E não é diferente no lugar onde o adversário quer estabelecer o grupinho, a panelinha. Por quê? Porque ele tem um alvo para destruir dentro daquele lugar que ele se formou. Aí ele libera aquele espírito de morte, ele libera aquele espírito de fuxico, de ira, de contenda, de divisão, de dissensão, de facção. E aí ele apodrece a estrutura. É muito sério. E aí depois, a embriaguez, bebê diz, que foi o que o meu esposo falou a respeito da embriaguez da carne dele. Você lembra? Como foi contrito aquele tipo de confissão? Porque, irmãos, a embriaguez da nossa carne, ela faz com que nós tragamos a vida das pessoas algo de destruição muito profundas. Porque a embriaguez, como foi falado ontem, ela vai trazer contra nós uma codependência. A pessoa é embriagada da carne, você não sabe como agir. Você fica pisando em ovos, verdadeiramente. Você vai perdendo a sua própria personalidade. Você vai sendo mutilado, você vai sendo suprimido na sua identidade, na sua alma. Então, o Senhor hoje, Ele está falando para nós, filhos. Eu quero que vocês comecem lá no adultério. Onde vocês caçaram alguma coisa para satisfazer o coração de vocês. Para que vocês não terminem em uma competição tão profunda a ponto de vir e devorar aqueles que estão ao redor de vocês. Através da inveja, através da glutonaria, através da embriaguez, através daquilo que verdadeiramente o meu espírito não está de acordo com o que você está fazendo. Então, o Senhor, Ele está trazendo para nós um tempo onde nós possamos nos arrepender lá do começo. Arrepende-te de você ter colocado dentro daquilo que é o meu relacionamento com você algo que te sacie mais do que eu. Quem te sacia mais do que eu, teu marido? Quem te sacia mais do que eu, o teu banco? Quem te sacia mais do que eu, o teu serviço ministerial, eclesiástico?
Ontem, uma das nossas irmãs colocou assim: viagens ministeriais. Irmãos, cargos podem entrar como nosso amante. Trabalhos que fazemos dentro da igreja podem entrar como aquilo que nos sacia. Ao invés de nos relacionarmos com Deus, nos relacionamos com a obra das nossas mãos. Isso é idolatria. E nós, às vezes, por conta de termos, infelizmente, um evangelho mais raso, um pouquinho, onde a consciência de pecado ainda não foi despertada para sermos, sim, levados ao arrependimento e depois sairmos do lugar e entrarmos no lugar da responsabilidade, sai da culpa, entende o pecado, apresenta o sacrifício da tarde, se limpa, sai da culpa e começa a se responsabilizar para promover agora um conserto, a limpeza, a faxina. Não dá mais, irmãos, para andarmos na semeadura da nossa carne e depois atribuímos ao Senhor: Senhor, agora o Senhor limpa isso. Ele está falando para você: ei, eu posso te perdoar. Eu posso tirar as tuas impurezas. Se confessares os vossos pecados, eu sou fiel e justo para te perdoar e para te purificar das impurezas. Mas vamos reconstruir juntos. Eu estarei junto com você. Eu amo você. Não estou te desprezando. Só que não quero que você continue da maneira que você está. Eu não quero que você continue enganada, iludida, feiticeira, idólatra. Não quero. Eu quero que você seja uma filha de honra. Porque o pecado te desonra, cada. O pecado nos desonra, irmãos. E ainda não entendemos, às vezes, isso. Que a força do pecado que nós cometemos, da transgressão e da iniquidade, ela é quem nos desonra. A palavra de Deus diz: aquele que peca faz mal à sua própria alma. Então, olha a incoerência das nossas atitudes. Queremos uma alma sarada, mas continuamos no pecado. Aí não vai ter condição. Ele está falando para nós: deixa o teu adultério espiritual. Vai entrar pelo fruto do meu espírito. Se você dá lugar ao meu espírito, eu coloco você em lugar de amor. Está na hora de nos tornarmos filhos maduros e responsáveis. Isso, irmã. Filhos maduros e responsáveis. Ele está te chamando a uma responsabilidade de se manter sóbrio. Seja sóbrios e vigilantes, porque o teu adversário, o vosso adversário, ele anda ao teu derredor procurando alguém que possa tragar. Então, eu não quero ser comida de adversário, não quero. Agora, nós vamos precisar decidir, em humilhação e humildade de coração e de entendimento, falar para Deus: mexe aí no que precisa for, Senhor. Porque eu preciso da libertação daquilo que está me cativando tanto. Nós precisamos entender, irmãos, que a palavra de Deus diz: do que se queixa o homem, queixe-se do seu próprio pecado. Porque o pecado traz obscuridade, o pecado traz treva, o pecado traz cativeiros. Ah, irmã, mas então você está falando que eu estou em pecado? É por isso que eu estou passando esse perrengue, essa coisa tão difícil? Você permite o Espírito Santo te sondar. E o que ele trouxer para você e para mim a respeito de comportamentos, assuma isso diante do Senhor. Livre-se, limpe-se pelo sangue do Cordeiro e deixe ele colocar as coisas em ordem. Quando há caos, o Senhor envia luz. A terra estava sem forma vazia, o Senhor disse: haja luz. Foi a primeira coisa que ele fez. Então, se tem caos, peça para Deus enviar luz. E aí ele começou a organizar todas as coisas. Então, vamos fazer a separação agora. Então, vamos colocar os luzeiros nos céus. Então, vamos dar ordem para que a terra produza o que precisa produzir. Vamos dar ordem às águas para que produzam o que precisam produzir. Deus, ele não ficou ocupado com a destruição, Deus ficou ocupado com a reconstrução. E é isso que nós precisamos entender. A destruição que está acontecendo na nossa vida, ela vai servir para nós nos posicionarmos sobre aquilo que verdadeiramente temos que liberar o poder de Deus. Para isso serve Deus mostrar para nós que estamos destruídos, para nós colocarmos aquele que tem o poder de reconstrução no centro da nossa vida. Porque ele nos ama, irmãos. Talvez você escute essa palavra e fale: mas que palavra dura. Não, ela não é dura, ela é amorosa. Porque ela quer trazer um despertamento para o teu espírito, colocando você no lugar certo, que é debaixo da potência do amor de Deus, que te corrige e te apruma, que te alinha e fala: agora vai, meu campeão, vai viver livre, porque a minha verdade vai te libertar. Se você permitir que a minha verdade te faça discípulo dela, ela vai te libertar. Então, você vai ser feliz. Então, você vai ter alegria. Então, os frutos do Espírito, que são 9, se manifestarão na sua vida. Porque contra o fruto do Espírito não tem lei. Não tem nada que vá poder te prender agora. Você está livre. Olha que Deus fala em Gálatas. Mas o fruto do Espírito é fruto do Espírito. Se você
nasceu do Espírito, ande no Espírito. Então, qual é a tua parte? Adorar a Deus e falar, Espírito, eu preciso de ti, para andar em ti. E ele vai te ensinar o que é uma obra da carne e o que é o fruto do Espírito. Você vê como Deus simplifica as coisas? Anda na minha presença e ser perfeito. Agora nós andamos na nossa presença, na presença dos amantes, e queremos ter alegria, queremos ter resultado, queremos ter as coisas resolvidas. O Senhor está falando, não, filha, você primeiro precisa entrar com um casamento verdadeiro comigo. Anda comigo. Você está andando com os ídolos. Você está andando com a feitiçaria, você está andando com a ira, você está andando com a dissensão, você está andando com as obras da carne. E eu estou chamando você para andar comigo, o teu Deus, o teu Senhor. Você está em adultério espiritual, prostituição espiritual aí, na inimizade, na impureza. Anda comigo. E aí, não é? Então, quem vai suprir a minha casa? Não pode ser o meu vizinho, irmãos. Tem que ser meu esposo, em Deus. Ele precisa suprir as minhas carências de alma, todas as minhas carências, no sentido daquilo que Deus permite dentro do ambiente do homem, saciar as carências da mulher, é meu esposo que vai saciar. Agora, se eu colocar o meu desejo naquilo que o vizinho poderia me dar, porque o vizinho tem um carro melhor, tem esse melhor, tem aquele melhor, com quem que eu estou querendo me casar ou me relacionar? Então, são coisas sérias, irmãos, é o nosso dia a dia. O culto que você oferece para Deus é no seu dia a dia. Não é naqueles 50 minutos que ficamos no culto, ou um pouquinho mais, né? Que tem igreja que demoram mais, às vezes 3 horas, mas não é isso. O culto, ele é diário. A entrega é diária. A movimentação de Deus para conosco, ela é diária. Você imaginaria que o meu esposo, ele ia querer que me dividir com alguém um segundo que fosse? Eu acho que ele não quer me dividir com ninguém, nem que seja um segundo. Eu não quero. Pode ter certeza disso. Eu não quero. Nem meio segundo. Nem um milésimo de segundo. Eu não quero. Por que achamos que Deus gostaria de nos dividir com os ídolos? Por que achamos que Deus estaria feliz de nós estarmos procurando em outras coisas aquilo que Ele poderia nos oferecer? Então, hoje, o meu convite para você, e o meu convite para mim mesma, pelo Espírito de Deus, é fazermos uma limpeza. É falarmos para Deus, Deus, eu quero me desassociar agora. Porque o adultério, irmãos, inclui aquilo que fala a palavra de Deus. Aquele que se une a uma prostituta, ele se torna um espírito, uma só pessoa. A palavra é pessoa, com aquele que se uniu. Então, se nós nos unirmos com as coisas das trevas, num adultério espiritual, nós nos tornaremos uma só pessoa com isso. Então, se você está casado com algum tipo dessas manifestações que já falamos, é preciso pedir carta de divórcio. É preciso falar para Deus, Deus, Miguel, eu não estou casada, estou em adultério, mas tem aliança. Você entende? Tem aliança. Não é um casamento legitimado por um juiz de cartório, mas é legitimado pela lei espiritual, irmãos. Que Deus fala, você se torna uma pessoa com aquele que você está se prostituindo, adulterando. Está lá em Coríntios, capítulo 6. Então, nós precisamos entender as coisas espirituais como espirituais que são. Agora, nós temos isso por raso. Não entendemos que a nossa alma é cheia de carência, mas o nosso espírito é recriado. Nosso espírito está casado com Deus. E por que haveria de um espírito casado com Deus permitir uma alma casada com as coisas das trevas? O nosso espírito está rebelado. Quando ele está em linha com o Espírito de Deus, o nosso Espírito está falando para a nossa alma, para de andar após isso. Eu quero que você suba para cá, minha alma. Por que está batido a minha alma? Por que está envolvida com essa tristeza? Por que você está envolvida com essa ira? Por que você está envolvida com esse amante que só sacia a tua alma, mas está entristecendo o Espírito que está dentro de você e o Espírito de Deus que mora dentro de mim? É o teu espírito que manifesta aquilo que a alma está fazendo que está de errado, porque a consciência está ativada. A consciência de pecado está ativada. E a consciência de justificação está esperando você ir lá e pegar a justificação do Cristo vivo e falar: Cristo, me justifica aqui e eu vou voltar para os braços do Pai. E acabou. Vou voltar para o braço do meu marido, que é o Cristo vivo. E acabou. É isso que Deus está esperando. Então, que hoje seja um dia de limpeza. Seja um dia de falar, Espírito, venha me ajudar a limpar a minha alma daquilo que eu fiz de alianças, daquilo que eu fiz de votos, de contrato.
Tá, não pode ser um casamento, porque eu já sou casada, mas a aliança, então, que eu fiz é ilegal, porque eu já me tornei uma pessoa com esse tipo de manifestação. Então, eu preciso da espada do Espírito para limpar a minha alma, para fazer separação entre o meu espírito e a minha alma, e depois a minha alma vai se unir ao meu espírito de maneira limpa, sem a contaminação, sem a impureza, sem essas facções que eu levantei dentro de mim mesma. Porque, irmãos, teve uma vez que eu tive uma libertação com uma irmã, ela falou algo tão tremendo. Ela falou, irmã, por esse negócio aí da pessoa, quando eu me deito com alguém e a pessoa vir morar dentro de mim, sabe o que eu descobri? Que eu tenho um monte de cabeça dentro de mim. E eu fiquei meditando naquilo. E é verdadeiro. Uma pessoa que se deita com um monte de amantes, ela tem um monte de governo dentro dela. Porque a lei espiritual diz que aquele que se une com o corpo de alguém, essa pessoa vem inteira para dentro dela. E às vezes nós não tomamos senso disso, não queremos nos limpar disso. E os governos estão ali. Aquela pessoa que nós nos deitamos e era feiticeiro, se você não se limpou dela, o governo da feitiçaria está dentro de você, está dentro de mim. Se eu me deitei com alguém feiticeiro e não usei a espada do Espírito para me desligar daquela pessoa, para falar, pessoa, vai embora, não te quero mais. Se você veio habitar no meu corpo, na minha alma, no meu espírito, eu não quero mais o teu governo em nenhuma dessas três áreas, pode ir embora. Pelo sangue de Jesus, vai embora. Eu não quero nada teu, eu devolvo todas as tuas partes. Vai para lá, em nome de Jesus, eu me desligo dos ambientes espirituais que essa pessoa tinha dentro de mim. E por que achamos que é diferente quando eu me associo com um ídolo? Porque eu acho que é diferente quando eu me associo com uma feitiçaria. Sim, em nome de Jesus, deixa eu ver o que a irmã Arlene falou aqui. Então, irmão, são coisas que nós precisamos pedir para Deus e entrarmos por um caminho um pouco mais profundo daquilo que já aprendemos diante do Senhor, naquilo que Ele tem falado conosco. Aqui, ó, somos um quando nos unimos com o nosso companheiro, e com Jesus somos um quando nos unimos a Ele. Podemos viver em adultério natural e espiritual. Sim, é verdadeiro. Só que Jesus, presta atenção nisso que eu vou falar, Marlene, agora é todo mundo. Com Jesus, nós nos tornamos um espírito com ele. A alma e o corpo precisam ser conquistados. O espírito é que se une ao Cristo vivo. A alma e o corpo continuam nas trevas. É um lugar onde precisa a palavra de Deus entrar para conquistar a nossa alma. Então, o Senhor hoje está falando para mim e para você: vamos nos lavar? Vamos nos limpar? Lembra os pedidos de perdão? Vamos pedir perdão agora. Senhor, me perdoa, me perdoa. Em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus, vamos gastar um tempo em oração. Vá concordando com a minha oração. Amém? Não vou fazer daquela maneira, eu falo, você repete, mas vou fazer uma oração. E vá orando junto comigo. E vá falando, Senhor, eu saio, eu tiro essas vestes. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui. Graças nós te damos que o teu Espírito Santo está aqui. Não queremos estar no último estágio, Senhor, que tu deste aqui nessa lista de pecados da carne, Senhor. Coisas, ó Pai querido, que podíamos fazer, Senhor, e verdadeiramente nos envolvermos com as coisas terríveis das trevas, fazendo alianças e contratos com a morte, com o inferno. Mas o Senhor disse que o contrato com a morte, com o inferno, será cancelado, anulado, Senhor. E é o que queremos fazer hoje. Nós queremos começar com o adultério espiritual, que tantas e tantas vezes nos entregamos a eles. Ah, meu Deus, porque o Senhor não fez, então eu posso pedir para qualquer um fazer. Ah, se o Senhor não está fazendo, outra pessoa vai fazer. Na nossa pressa, nós vamos esquecendo que estamos estabelecendo outros provedores e nos tornamos prostitutas espirituais, porque queremos uma paga. Então, papai, em nome de Jesus, já venha nos livrando desses lugares agora, nos limpando, porque estamos te pedindo perdão, Senhor. Estamos pedindo diante de ti, Senhor, que tu perdoa os nossos pecados, nos purifique da injustiça, do adultério, nos purifique da injustiça e do pecado, Senhor da glória, aqui, da prostituição, da impureza, da lascívia, da idolatria, papai, da feitiçaria, rucado, na inimizade, das porfias, dos ciúmes, da ira, da discórdia, até chegar ao ponto da divisão, Senhor, da dissensão, ó Rei da Glória.
de andarmos tão longe na tua opinião, Rikata, que criamos, ó Rei, agora uma força-pensamento para nós, particular, Senhor. E vamos sendo regidos por elas, e chamamos outras pessoas para estarem debaixo dessa cobertura maligna, rebelde, feiticeira, idólatra. Perdoa-nos, o Katui, o Rabatuku, Nerebatuia, Kalatuia, Lashika. Em nome de Jesus, Erebachuku, livra-nos dessas invejas que apodrecem as estruturas nossas e das outras pessoas as quais invejamos, porque somos violentos com a inveja, Pai. A inveja ela é violenta, Senhor, porque ela vai sendo um desejo de ver aquela pessoa morta e nós assumindo aquilo que é dela, meu Deus. Livra-nos da inveja que apodrece as estruturas, porque diz a tua palavra que a inveja apodrece até os ossos. Ah, Pai querido, em nome de Jesus, e não entendemos que ossos fala de estrutura, fala de esqueleto, fala daquilo que sustenta. Mas nós, às vezes, pela nossa cobiça, nós vamos falando, não tem importância se isso ruir, dessa ruína eu vou levantar algo melhor. Não tem importância se isso quebrar, dessa quebradeira eu vou levantar algo melhor, porque eu sou melhor. Que é o sentimento luciferiano que vem para nos pegar, Pai. Então nos ajuda, Senhor. Livra-nos dessa falta de sobriedade, ó Rei da Glória, porque estamos embriagados, Senhor, e Madachia. Traz-nos arrependimento, um quebrantamento de coração. Nos perdoa, Senhor, onde passamos e deixamos essa malignidade. Onde passamos e fomos devorando tudo, Senhor. Fomos destruindo casamentos, fomos destruindo relacionamentos, ó Deus. Fomos apontando dedos, ó Rei da Glória. Fomos entrando, ó Rei da Glória, de acordo com aquilo que o nosso amante, os ídolos falavam, Senhor. Oh, Denibanahashi, purifica-nos. Queremos agora quebrar a força dessas alianças, quebrar cartas de divórcio, porque a idolatria, ela inclui ir para casa. Pai querido, tu disseste cultos no lar, Pai querido. Olha, a teimosia é como o pecado da idolatria, obstinação, não é, de coração, e nos leva para cultos nos lares, onde aquele ídolo era Senhor. Nós vamos para uma casa espiritual de maldade, de iniquidade. Meu Deus, livra nossos corações agora dos ídolos que formamos, maridos, esposos, filhos, sim, igrejas, ídolos que formamos porque queremos que ser saciados nossas carências, Pai. Em nome de Jesus, livra-nos dessa prostituição espiritual. Livra-nos desse adultério espiritual. Livra-nos das feitiçarias, aquelas do nosso geracional, como disse teu filho hoje tantas vezes, por identificação. Livra-nos dessa corja, Pai querido, dessas, como se fossem vozes infernais que se levantam dentro de nós, irmã Dai, para manter os nossos pés cativos. Senhor, traz refrigério para nossa alma. E livra-nos do apetite exacerbado de vermos a destruição. E nós mesmos somos aqueles que nos alegramos e nos alimentamos da destruição alheia. Oh, meu Deus, tira de nós esse canibalismo, Senhor, no meio da igreja. Oh, Senhor, tira de nós essas manifestações tão terríveis, tão feias, e como diz o teu filho nas palavras, que carrega tanto nojo verdadeiramente. Livra-nos dessas estruturas nojentas, emporcalhadas, e leva-nos para o lavar da tua água, do teu Espírito Santo, e traz para nós o brilho das tuas vestes, traz-nos o brilho daquele que consegue nos lavar tão profundamente, Senhor, porque tu sondas e conheces o nosso coração profundamente, Pai. E nos ajuda também a restabelecer os lugares que maculamos, que ferimos, que quebramos, que destruímos, que apodrecemos por causa dos nossos posicionamentos idólatras e feiticeiros. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a tua graça esteja sobre nós. Pai, em nome de Jesus agora, como tua filha, como autoridade espiritual, eu destruo casas, fortalezas, ambientes, atmosferas, frequências, vozes. Digo agora, sejam emudecidas em nome de Jesus. Vozes de acusação, vozes de condenação, vozes que vêm só para paralisar e não deixa ir adiante no processo de arrependimento. Em nome de Jesus. Vozes que falam, você fez e não tem mais solução para você. Agora você seja sentenciada, porque há esperança para o cativo. Há esperança para o ferido, como árvore cortado, ainda marcado pela dor, ainda que na terra envelheça a raiz, no chão abandonado o seu ramo, o seu tronco morrer,
a esperança, porque ao cheiro das águas brotará. Então nós liberamos agora espírito de ressurreição e vida. Espírito que confronta todo o casamento com Beelzebu. Em nome de Jesus. O Espírito do Senhor Deus está neste lugar e está nos trazendo de volta para os braços do Cristo vivo, o noivo, aquele que nos comprou. Em nome de Jesus. E com seu sangue nos redimiu de todo o pecado. E nos constituiu reino e sacerdote para o nosso Deus e Pai. A Ele a glória, o domínio, a majestade e poder. Nós liberamos agora o poder da presença do Espírito Santo para nos acompanhar. Para que saiamos destes lugares. Onde o adversário, primeiro você é perfeita, para depois andar na presença de Deus. Não, primeiro andamos com Deus. E a perfeição dele nos trará perfeição. Nós andamos com Deus. E a perfeição de Deus nos fará santos e perfeitos na presença dele, porque é ele quem pode fazer isso. Nós, na nossa carnalidade, não podemos. Adão não pode curar Adão. Adão não santifica Adão. A voz da serpente não pode trazer vida para aqueles que são os filhos de Deus. Mas a voz da serpente para condenar e acusar, principalmente os obreiros desta casa, agora, recebam revestimento especial para serem libertos, para serem colocados agora nos lugares altos de adoração. Todos os obreiros dessa casa que de alguma maneira estão sendo afrontados pelo espírito de acusação, de condenação, pelo espírito de Jezabel, que vem trazendo sintomas ao teu corpo físico, à tua mente, trazendo calor, tremor, trazendo falta de orientação de onde se está, trazendo tonturas, trazendo ânsia, trazendo uma mente confusa. Em nome de Jesus, nós te sentenciamos agora. Todo sensorial de Jezabel contra nós, agora seja sentenciado. Em nome de Jesus. Porque estamos na presença do Cristo vivo. Nós nos manifestamos com aqueles que creem que o nosso Deus é um Deus que tem olhos como de chama de fogo. Nós vamos ler essa palavra aqui em Apocalipse, capítulo 12. Catarabashia. Nós invocamos o poder do nosso Deus. Iribashokoi. Pai, eu preciso ler agora com essa letrinha pitica. Em nome de Jesus. Aleluia. Capítulo 2. Carta à igreja de Tiatira. Aleluia. Meu óculos não está aqui, mas vamos lá. Carta à igreja de Tiatira. Vamos lá, Jesus falando. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve. Assim declara o Filho de Deus. Assim declara aquele que é o primogênito de Deus. E você, como filha de Deus, vai recebendo essa palavra. Cujos olhos... Oh, meu esposo trouxe meu óculos. Muito obrigada, meu amor. Deus te abençoe. Aqui, ó. Cujos olhos são como chama de fogo, e pés como bronze reluzente. Os pés do Senhor, que já fez o sacrifício na cruz do Calvário, estão pisando agora as obras das trevas que se levantaram para nos manter nos lugares de adultério espiritual. Hoje, pela raiz, o adultério espiritual está recebendo o poder das pisaduras daquele que tem os pés como bronze reluzente. Em nome de Jesus. Bronze fala de restauração, fala de sacrifício, fala do Senhor entrar em nosso lugar. Hoje o nosso Deus, ele entra em nosso lugar para quebrar a força do encantamento que recebemos quando entramos em lugares de adultério espiritual. E aquele que tem olhos de chama de fogo, porque ele está nos sondando. Com o seu fogo santo, ele está nos sondando. Mas glória a Deus, porque o fogo santo do Senhor, ele sonda e ele queima. Ele sonda e ele devora. Ele sonda e faz aquilo que ele fez com aqueles meninos como chama aquilo? Na fornalha que estava acesa 7 vezes mais. Ele queima aquilo que poderia ser os amarris, o chapéu, aquilo que era as vestes, para manter aprisionado e queimar mais rápido naquele fogo de sentença maldita. Mas não há sentença sobre nós, sobre a tenda do Senhor. O povo de Deus não vale encantamento. As acusações, as condenações estão sendo queimadas agora. E aquilo que eram as vestes infernais para nos manter em lugares de cativeiro, aquilo que era a cobertura das trevas em forma de chapéu, agora estão sendo arrancadas. E aquilo que a mentalidade de Cristo começa a governar a nossa mente. Em nome de Jesus. Deus tem para nós turbante. Santidade ao Senhor. Não é um chapéu infernal. Andar, checar. Em nome de Jesus. Que todas as vestes das trevas que foram colocadas sobre a tua vida para que você andasse em fornalhas malditas, em lugares infernais, agora, aquele que é o quarto homem começa a te visitar neste lugar e te arrancar desse lugar, porque ele é Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E aí depois ele dá uma palavra para essa igreja.
Aleluia. Ao vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. O que é a obra do Senhor? É crer que ele foi enviado pelo Pai. Então, se você crê, aplique Jesus. Em cada uma das suas fraquezas, aplique Jesus. Aleluia. E aí ele fala ainda: ao vencedor darei autoridade sobre as nações, e ele as governará com cetro de ferro, e as reduzirá a pedaços como se fossem vasos de barro. Precisamos tomar autoridade. As nações têm seus reis. Nós precisamos destituir esses reis que querem governar sobre as nossas vidas na autoridade maldita. Ele nos deu autoridade. Aleluia. E aí ele fala: eu lhes concederei autoridade semelhante a que recebi do meu Pai. Aleluia. Pouca autoridade Deus está dando para nós. Igual ele que ele recebeu do Pai dele. Todas as coisas lhe foram sujeitas. Meu Deus! Esse é o Deus que você serve. Então, pare de ficar se lastimando, porque vamos ter que quebrar a força de orgulho. Para de ficar se lastimando. Ah, mas ela falou tanto de pecado, aí falou que eu sou prostituta, sou adúltera. Pare de ficar reclamando disso. Deixa aquele que tem os olhos de fogo falar aquilo que está no teu coração, no meu coração, e corra agora para o perdão que ele está te oferecendo e me oferecendo, e vai tomar posse da autoridade. Passe pela cruz e receba o poder de ressurreição e vida. Arai! Aleluia! Chega do tempo de condenação, de acusação. Chega do tempo de estarmos paralisados pela cruz do Calvário. A cruz é um lugar de passagem. Ela morte, ela traz a morte. Nós morremos ali, mas depois há o poder de ressurreição. Por isso que morra, vem viver. É um lugar de passagem. Não é para ficarmos na morte. Ele ressuscitou, aleluia. E ele fala: e também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, conceda, compreenda o que o Espírito diz à igreja. Então, ele está dando o poder de nós andarmos naquilo que é a luz da estrela da manhã, o nosso Deus. Então, tome posse, segure a bondade de Deus a teu favor, a meu favor. Somos filhos, irmãos. Entenda isso. Somos filhos. Fale isso com confiança, com convicção. Somos filhos de Deus. E a alma de Cristo está a nosso favor. Não é a alma de Satanás que está a nosso favor. Não é a alma de Adão que está a nosso favor. Não é a carnalidade desse monte de item que nós vimos aqui que está a nosso favor. Mas é a alma do Cristo vivo que está a nosso favor. A alma do Cristo vivo não tem defeito, é perfeita. E é dela que nós vamos nos apropriar. É processo, é dolorido, é humilhante. Às vezes é vexatório, mas dá resultado. Porque ele passa a morar dentro de nós. Isso mesmo, eu sou filha do Deus Altíssimo. Em mim, para mim e por mim, há alguém no céu. Ele olhou para mim, me amou. E ele me entregou o reino, as chaves do reino. Ele me entregou. A palavra de Deus diz isso. Jesus fala: eu tenho a chave do reino. E o Pai me deu autoridade, eu estou dando ela para vocês. Vamos receber. Amém? Um excelente Shabat. Entre no descanso do Senhor. E tudo aquilo que queira te tirar do descanso de Deus, repreenda. Seja ele pequenininho assim, ó. Repreenda. E caminhe no descanso que o Senhor teu Deus te dá. Eu preciso aprender a descansar mais e mais no Shabat. Mais e mais. Uma alma tranquila. Não é simplesmente um descanso para o meu corpo, é um descanso para a minha alma. É isso que é para fazermos no Shabat. Descansar a alma. Colocar a alma para se lavar no sangue de Jesus. Passar pelo senhorio de Deus no domingo. E na segunda-feira estarmos cheios da sabedoria do Senhor para irmos adiante. Amém? Em nome de Jesus. Grandes coisas o Senhor está fazendo na tua vida e na minha vida. Graças a Deus por isso. Segunda-feira, nós vamos ter a oração às 5 da manhã com o apóstolo Alexandre na segunda. Amém? Às 5 da manhã, apóstolo Alexandre orando. Às 7h15, entramos com a primeira edição a respeito da nossa Páscoa. À tarde, não teremos mais o Oséias da tarde. Amém? Pelo menos por enquanto, até passar a contagem do Homer. Vamos até a festa de... Como chama aquela festa? Até a festa de Pentecostes. Amém? E vai ser uma bênção. Se prepare, venha com alegria. Vamos apanhar bastante, mas vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém? Vamos estar cheios do poder de Deus, em nome de Jesus. Shalom, shalom. Irmã Luciane, seja muito bem-vinda, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe e te guarde. Miss, Deus lhe bendiga. Shalom, shalom. Irmãos, Deus abençoe e guarde, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, Ele é bom. Aleluia. Glória a Deus.